Não? E a gravidez foi um estresse. Todo mundo fala em diabetes nervoso, né? Não existe o diabetes nervoso. Um problema emocional pode desencadear uma doença que estava prontinha para acontecer. Esse fator causal do diabetes pode ser uma infecção grave, pode ser um acidente, pode ser o falecimento de um parente e pode ser uma gravidez também. Agora, se eu entendi bem, se eu estiver errado, o senhor me corrija, por favor. Aquela mulher que tem uma vida normal e que se torna diabética na gravidez, essa diabetes, ela acaba no fim da gravidez ou prossegue? Não, a diabetes da gravidez acaba. Acaba, ela só está diabética durante os 9 meses. Para o leigo é um pouquinho sutil, quer dizer, quem vai fazer esse diagnóstico realmente é o obstetra, Certo. que já tem uma história anterior e vai fazer um bom pré-natal para essa paciente e ele vai poder responder essa pergunta. Ah, tá certo. Não, só para a gente entender, quer dizer que nesse caso específico a mulher pode deixar de ser diabética. Pode deixar de ser diabética, é verdade. Gravidez, né? É um caso isolado, Exatamente. né? É um caso bem isolado. No caso de cirurgias, a diabetes afeta de alguma forma? Absolutamente em nada. Existe uma série de lendas e mitos de que o diabético sangra mais ou tem dificuldade para estancar hemorragias. Isso não tem nenhuma relação, é puro folclore. Nos nossos hospitais de primeira linha, o índice de infecção em diabéticos é o mesmo da população em geral. Eu diria talvez até um pouquinho menor, porque os diabéticos se cuidam mais do que a população em geral e os próprios médicos e paramédicos tomam mais cuidado com os pacientes diabéticos. Então, eles escovam as mãos mais uma vez, lavam as mãos mais uma vez e dessa forma a incidência de infecção hospitalar é extremamente baixa em diabéticos. Então, em termos de cirurgia, seja cardíaca, seja dentária, não há qualquer cuidado especial para os diabéticos. Tudo bem, não tem problema nenhum. Bem. E com relação também a mito, existe uma lenda, né? Não sei se é verdade, agora você vai falar, é verdade, né? Eu acho que é lenda, enfim. Que quem come muito açúcar quando criança se torna diabético no futuro? É lenda mesmo, né? É lenda e das maiores. Isso acontece bastante, né? As pessoas comentam não muito. coma açúcar que você vai ficar diabético, porque a avó é diabética. Certo. Não tem nada a ver. É verdade que no diabetes do adulto, ou do tipo 2, ele é muito mais frequente, esse tipo de diabetes, em pessoas obesas. Logicamente que quem comer açúcar demais tende a ficar obeso e a obesidade por si pode causar o diabetes. Agora, se ele for obeso porque ele é viciado em torresmo, ele vai ser tão diabético como se ele for viciado em quindim. Não é o quindim especificamente que vai provocar esse diabetes, tá? E na criança, então, não tem conotação nenhuma. Tirando as cáries e o excesso de peso, criança pode e deve comer doce. Os dentistas que me perdoem. Com certeza. E tem uma espécie de prevenção para se fazer? Tem alguma coisa hereditária na diabetes? Existe uma prevenção que se possa fazer? O diabetes tipo 1 da criança não tem característica hereditária. Porém, o diabetes tipo 2 do adulto, aquele que é o meu caso, é nitidamente hereditário. As estatísticas são muito variáveis, elas não são muito precisas. Porque só recentemente nós começamos a fazer mapeamento genético dos locais dos cromossomas responsáveis pelo aparecimento do diabetes. Então, isso é um pouquinho precoce ainda. Mas calcula-se que quem tenha um parente de linha diabético tem uma chance em torno de 12 a 13% de ficar diabético em alguma fase da sua vida. Se tiver nas duas linhas, ou seja, materna e paterna, o diabetes, essa probabilidade aumenta para cerca de 35%. Se houver fatores agravantes, como estresse, excesso de peso, falta de exercício físico, a probabilidade de ficar diabética se aproxima muito desses 35%. Então nós estamos falando, na verdade, de um problema de saúde pública. O Japão, pós-Segunda Guerra Mundial, tem uma quantidade absurda de diabéticos em relação ao que tinha antes da guerra. Não vamos dizer que guerra provoca diabetes, mas simplesmente a mudança de hábitos alimentares, principalmente importados do Ocidente. Certo. O aumento de peso médio da população japonesa favorece o aparecimento de diabetes que estava lá geneticamente. Entendo. Simplesmente eles comiam pouco, eram magrinhos, andavam muito e não tinham tempo de desenvolver a doença. Bom, então quer dizer que a prevenção, a partir dos 35 anos de idade, seria bom fazer um exame anual, não é isso? Com toda certeza.
Cada um deve procurar seu médico para receber a orientação necessária. Tá certo. Tá aqui o livro, então, que o Dr. Oppenheim está lançando, Fiquei Diabético. E agora? Melhorou sua relação com os pacientes, não, doutor? Muito. Estando na pele do... Muito mesmo, sentindo comigo mesmo. É o lógico, problema. a gente se torna mais humano. Na verdade, as pessoas precisam tanto de injeção quanto de carinho. Tá aqui, olha, esse livro é lançamento da editora Saraiva. Então, Fiquei Diabético e agora, para os diabéticos e para os familiares, é um manual numa linguagem super fácil e você vai adorar, porque tem até história da diabetes. Dizia que antigamente, vou contar essa, doutora, que essa é curiosidade. Antigamente, sabe como é que eles descobriam que o sujeito era diabético? Colocavam formiga perto da urina e as formigas migravam para a urina porque tinha glicose na urina. Olha só, essas e outras curiosidades você precisa conhecer com esse livro. Muito obrigada pela sua presença, prazer em tê-lo aqui. Prazer foi meu, obrigado. E a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, com mais São Paulo Hoje para você. Nasce com o brilho de uma estrela muito especial, sensível e encantadora. E até que provem o contrário, Miltinho é uma dessas pessoas. Com um brilho todo peculiar, ele que sempre ajudou a iluminar os caminhos do MPB4, com sua voz e composições, está na praça com um novo disco. Aliás, uma viagem pela trilha da música de qualidade, batizado com o nome de Enigma. Miltinho, vai dar para desvendar para a gente de primeira mão o que vem a ser este enigma, ou a gente vai ter que ir primeiro nas lojas atrás do disco para descobrir? Não, vamos